Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos ver uma reação chamada de ozonólise. E nós vamos ver a ozonólise também para os alcenos, hidrocarbonetos que são insaturados. E o que é a ozonólise? A ozonólise é a soma de uma ozonização e uma hidrólise. Em outras palavras, nós podemos dizer que na ozonólise nós vamos ver uma oxidação pelo ozônio seguida de uma hidrólise. E para isso nós vamos ver um exemplo. Nós vamos reagir aqui um eteno ramificado, o CH3, CH3, CH3. Esse aqui é o metil 2-buteno. Como eu disse a vocês, na ozonólise ocorre primeiro a ozonização. O que é a ozonização? A ozonização é a reação entre esse hidrocarboneto e o ozônio que tem fórmula O3. O que vai acontecer? Na presença do ozônio vai ocorrer quebra da ligação dupla. Então, os carbonos ali da cadeia carbônica principal vão ficar separados. E aí nós vamos ter aqui duas cadeias carbônicas separadas, mas o oxigênio do ozônio separa e une novamente as cadeias. Então, um dos oxigênios vai ficar aqui entre os dois carbonos, formando uma espécie de éter, né? E os outros dois oxigênios? Os outros dois oxigênios vão formar uma ponte, e essa ponte de oxigênios vai manter essa molécula que é conhecida como ozoneto. É um tipo de ozoneto. Essa reação é a reação de ozonização. Viram como é simples? E aí o que vai acontecer com esse ozoneto? Eu vou copiar essa molécula aqui e agora nós vamos reagir essa molécula com a molécula de água. Na verdade, a água vai quebrar essa estrutura do ozoneto. A água vai atacar justamente esse oxigênio que está entre os dois átomos de carbono. Quando ocorre esse ataque, há a formação de um produto. Esse produto é a água oxigenada. É um subproduto dessa reação. Essa reação também de hidrólise do ozoneto deve acontecer na presença de zinco e zinco em pó. E daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, ok? Por enquanto, guardem aí com vocês que um dos subprodutos da hidrólise é a água oxigenada e que essa reação precisa acontecer na presença de zinco em pó. O que vai restar da molécula? Se esse oxigênio saiu daqui, vai restar aqui na primeira parte da molécula o CH3, CH, e esse CH está ligado aqui a um oxigênio, e essa ligação entre os dois oxigênios também será quebrada, tá? Toda a ponte aqui será desfeita. E vai também sobrar aqui a segunda parte da molécula, o CH3, CH3, e esse carbono também está ligado ao átomo de oxigênio. Aqui eu vou escrever esse hidrogênio em uma outra posição, assim fica mais fácil, ok? Olha para essas duas moléculas. Esse carbono tem 3 ligações e o oxigênio tem uma só, então a quarta ligação do carbono será estabelecida com o oxigênio. Esse carbono também só tem 3 ligações químicas, então a quarta ligação química será estabelecida com o outro oxigênio. Nós formamos aqui duas moléculas orgânicas pertencentes a funções diferentes. A quais funções pertencem essas moléculas? A primeira molécula pertence à função aldeído. Olha aqui o grupo funcional que caracteriza o aldeído. E a segunda molécula tem a carbonila, que é grupo funcional de qual função mesmo? Da função cetona. Esses são os produtos de interesse de uma ozonólise.
A partir de um alceno, um hidrocarboneto insaturado, nós obtivemos um aldeído e uma cetona. E onde entra o zinco em pó, professora? Bom, na presença de água oxigenada, esse aldeído pode ser oxidado a ácido carboxílico, mas como o zinco está na área, como o zinco está aqui no mesmo sistema, o zinco é que será oxidado pela molécula de água oxigenada e isso vai preservar a molécula do aldeído. Daí a importância da presença do zinco nessa reação química, manter este resultado, a produção de um aldeído e de uma cetona. Uma observação que eu quero fazer com vocês. Essa reação é uma reação de oxidação do hidrocarboneto. Olhando para os carbonos que formavam a ligação dupla, o NOx desse primeiro carbono era igual a -1 e o NOx desse segundo carbono era igual a 0. O primeiro carbono é um carbono secundário e ele formou aqui a molécula de aldeído. Na molécula de aldeído, o NOx desse carbono é +1. Ocorreu aumento do NOx, então houve oxidação. E em reações de ozonólise, carbonos secundários formam aldeídos. Este segundo carbono é um carbono terciário. O NOx dele, aqui na molécula de cetona, é igual a +2. Vocês podem observar que também ocorreu aumento do NOx, o que comprova que essa reação é uma reação de oxidação. E no caso da ozonólise, os carbonos terciários vão sempre originar moléculas de cetona. E o carbono primário, professora? Bom, na ozonólise, ou nós produzimos aldeídos ou nós produzimos cetona. No caso do carbono primário, também será formada uma molécula de aldeído.